Tema do Projeto Integrador 5. Contação de história em espaços educacionais não formais. Título: Quando a contação de história sobre a vida e a obra do artista Eduardo Cobra invade um espaço de educação não formal para inovar e incentivar. Introdução. Geralmente, quem exerce o papel central na formação dos estudantes e que fornece o acesso aos conhecimentos sistematizados é a instituição formal denominada escola, sejam elas públicas ou privadas. Já a educação não formal, apesar de ser também intencional, criam outras relações temporais na experiência vivida, não se restringindo ao espaço delimitado pelos muros da escola e sala de aula. E foi nesse sentido que esse projeto foi pensado, para um espaço de educação não formal, que compõe contação de história em homenagem ao artista plástico Eduardo Cobra, arte, vida, estética, integrando com ferramentas tecnológicas que podem ser extremamente potencializadoras. Em metodologia aplicada. A metodologia escolhida para o desenvolvimento do Projeto Integrador 5 é a de abordagem qualitativa de base empírica com modo de pesquisa descritivo, em uma perspectiva de revisão bibliográfica. Por seus aspectos de intervenção e prática, se utiliza e aplica os procedimentos do Design Thinking. A instituição escolhida para o desenvolvimento do projeto foi a Associação Cristã de Moços, a ACM. É uma instituição diversa de educação não formal, privada e sem fins lucrativos, localizada na Rua Nestor Pestana 147, no bairro da Consolação, São Paulo. A associação é frequentada por sócios e pessoas não sócias. Elaborou-se um questionário contendo perguntas não sigilosas que foi enviada e aplicada junto à educadora social Deise Perus, que trabalha na área da informática da ACM São Paulo. O questionário foi elaborado dentro da proposta do Projeto Integrador 5, que tem por tema a contação de história nos espaços educacionais não formais. Nesse sentido, a metodologia compreende o todo do trabalho, trazendo as diferentes perspectivas e concepções que estão presentes nas mais diferentes etapas do processo, construção e consolidação da prototipação como proposta ao problema de pesquisa. Problema de pesquisa. Como a contação de história e seus elementos criativos se relacionam com a biografia e obra do artista Eduardo Cobra e podem inovar e dinamizar a educação em espaços não formais? Objetivo geral: despertar o interesse, a motivação e cidadania a partir da integração entre arte e tecnologia no uso da contação de história sobre a vida e obra de Eduardo Cobra e assim potencializar as atividades e encontros virtuais promovidos pela educadora Deise Perus. Objetivos específicos: disponibilizar, incentivar e descrever elementos criativos das artes plásticas e tecnologia que enriqueçam uma aula virtual e possam valorizar o conhecimento cultural dos participantes, criar e possibilitar uma relação de pertencimento, envolvimento pessoal e emocional com o artista Eduardo Cobra, apresentar a obra além do Brasil para compor significados e sentimentos na relação de pertencimento com a cidade e espaço onde a pintura está localizada, produzir uma videoaula em formato lúdico de contação de história sobre algumas das obras do artista e sua trajetória, disponibilizar e ensinar sobre o uso de ferramenta tecnológica gratuita para celular, o Just Align, para processos de criação de grafite, incentivar a exploração desses recursos e ferramentas, tanto como um hobby ou prática para pensar uma profissão futura, grafiteiro, designer, desenhista, artista de rua, artistas plásticos, etc. O interesse dos estudos em arte. Justificativa. Os espaços não formais possibilitam a conexão dos diferentes espaços da cidade com os processos educativos, promoção de cidadania e direito à cidade. Tal proposta tem grande relevância social, pois se conecta com o espaço e localidade da ACM, onde os alunos sempre frequentam e está próxima de um mural que se chama A Lenda do Brasil, em homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna, e está localizado na Rua da Consolação, próximo à ACM. A proposta se justifica, pois une as artes e a tecnologia para auxiliar a educadora e criar sentido para um processo formativo e educativo. Os murais criam maior sentido de pertencimento e amplifica os aprendizados
aprendizados e relações com as memórias do esporte, com o centro da cidade e processos de cidadania através da arte e ocupação das fachadas e espaços de uma cidade cinza e cada vez mais verticalizada. O projeto e protótipo colocam a educadora num processo de maior integração com essas novas tecnologias, com a arte e processos estéticos, onde a mesma pode se tornar agente ativa nos processos educativos e promover maior cidadania, motivação e conhecimento tecnológico. Disciplinas aplicadas no projeto Integrador 5. As disciplinas que possibilitaram reflexões e críticas para a pesquisa temática aplicadas foram Educação em Espaços Não Formais, Educação Mediada por Tecnologias, Alfabetização e Letramento 1 e 2 e Arte e Música na Educação, Fundamentos e Prática. Fundamentação teórica. O embasamento teórico trouxe autores como Dermeval Saviani, Maria da Glória Gon, Silveira, Flusser, Fanny Abramovic, Paulo Freire, Yavel Berg, Lisée de Luca e Roberto da Silva, entre outros, em que nos ajudaram a pensar os espaços não formais como potencializadores da criatividade e inovação na arte de ensinar e formar cidadãos para além dos espaços tradicionais, como enxergar os elementos sobre a vida e obra do artista e grafiteiro Eduardo Cobra como uma possibilidade para compor e criar maior pertencimento com a cidade, criar memórias e narrativas que permitem mediações de uma educação e vida mais integradas, se faz extremamente importante em contextos de apagamento e falta de pertencimento com o espaço público. Contar histórias é criar sentido e despertar crianças e jovens para um exercício da cidadania em sua vida cotidiana. Também integra a arte e a tecnologia por uma perspectiva interdisciplinar. Etapas na produção do protótipo. Protótipo inicial, roteiro para compor um vídeo, apresentação, estruturação e composição do roteiro para o vídeo, que foi a base para a execução e composição do protótipo final. Componentes, as disciplinas estudadas e o tema norteador sobre a contação de história e artes. Público-alvo, crianças e jovens de 7 a 14 anos no curso de informática da ACM. Unidades temáticas, a BNCC e os objetivos de conhecimento, definição do título da aula. Protótipo, uma videoaula de 35 minutos com a contação de história sobre a vida e arte de Eduardo Cobra e como o grafite pode se relacionar com a tecnologia. Síntese da videoaula. Explicamos que a união dos nossos sentidos na hora de aprender, que além de nos proporcionar prazer, pode também nos ajudar no processo humano de construção, produção e apropriação do conhecimento, com embasamento teórico nos docentes Roberto da Silva 2020 e Lisée de Luca 2013. Usamos exemplos para desmistificar a ideia de as tecnologias são apenas aquelas sofisticadas. Procuramos aproximar os discentes da história do lugar onde vivem, destacando a obra de Eduardo Cobra, A Lenda do Brasil, em homenagem ao piloto Ayrton Senna, que fica próximo à Associação Cristã de Moços, a ACM, buscando aguçar os sentimentos dos discentes, as percepções, interpretações, a curiosidade e proporcionando uma experiência estética envolvendo o emocional ou intelectual, com as reflexões parte 1, 2 e 3, e mexendo com alguns dos seus sentidos, enriquecendo assim a aprendizagem. Contamos um pouco sobre quem era o Ayrton Senna, citando outras 3 homenagens que foram feitas para ele. Quando já entenderam a importância das homenagens e que ela pode ser feita para pessoas que estão ou não vivas, apresentamos uma contação de história em homenagem ao artista plástico Eduardo Cobra. Finalizamos com a apresentação do aplicativo Just Align do Google, mostrando algumas imagens, prints do aplicativo, explicando que permite criar grafites e intervenções digitais como quiserem para se expressar e realizarem suas próprias homenagens, seja para pessoas que já partiram ou não desta vida, reconhecendo suas emoções e não ignorando-as, para ajudar no amadurecimento emocional, tentando proporcionar uma sensação de conforto e com as tecnologias uma sensação de vitalidade e estesia nesse momento de pandemia. Prototipação final, análise. A intenção não foi simplesmente de ensinar a aprender a criar grafites com as intervenções digitais na sugestão do aplicativo Just Online, mas também o de buscar um olhar sensível e entender a história por trás, os significados das obras, o momento histórico, mais sentido e significado à vida cotidiana, aprendendo a prestar mais atenção nas artes, inclusive aquelas que estão nas ruas, como os grafites de Eduardo Cobra.